sou o Dr. Dirceu Antunes, fiz todo acompanhamento cirúrgico, adoro a área cirúrgica até hoje. Isso veio a me ajudar muito na prática clínica, hoje até mesmo na geriatria, na hora de indicar um procedimento, na hora de pedir avaliação para um colega da cirúrgica. Sou apaixonado por prevenção do envelhecimento. A geriatria aborda muito bem, é uma base relacionada ao envelhecimento, mas a parte integrativa, a parte do uso de suplementações, da aplicabilidade em vitaminas, de uma boa correção hormonal, da realização de exames, olhando lá na frente se isso pode acontecer ou não, da prática esportiva, tá? Da saúde mental, do bem-estar das pessoas. Eu acho que isso é muito relevante. Eu sou a doutora Renata Antunes, sou neurologista aqui do Instituto Igenon e atuo na área de neuromodulação. A neuromodulação ela usa aparelhos que emitem pulsos elétricos ou eletromagnéticos e através desses pulsos ocorre a modificação da funcionalidade do cérebro. Então hoje a neuromodulação ela trabalha com diversos aparelhos, entre eles a estimulação magnética transcraniana, que é o aparelho que nós temos aqui no Instituto. Através desse aparelho, esse aparelho então possui uma bobina, onde eu coloco na cabeça do paciente, ele fica posicionado numa poltrona, tranquilo, e através desse aparelho é emitido esses pulsos, dependendo da área que eu quero tratar. Então, em diferentes patologias, a gente faz um protocolo de atendimento e elabora os pulsos que nós vamos utilizar para esses pacientes. A estimulação magnética transcraniana ela ficou muito conhecida e muito sedimentada nos quadros depressivos. Então, aquele paciente que sofre com a depressão, que já faz uso de medicações que têm uma ação química no cérebro, mas que ainda assim ele persiste com sintomas depressivos ou o uso dessas medicações causam muitos efeitos colaterais para a rotina dele, eles podem ser beneficiados com a estimulação magnética transcraniana. Então ela é associada ao tratamento juntamente com o segmento do psiquiatra e esse paciente ele vai receber então um tratamento químico através das medicações e também uma estimulação magnética, né, para que ocorra uma modificação da funcionalidade, né, entre as conexões de diversas áreas do cérebro para que haja uma melhora dos sintomas depressivos. Dentro da psiquiatria, nós também usamos a estimulação magnética transcraniana para o tratamento daqueles pacientes que já têm um diagnóstico de esquizofrenia, mas que ainda persistem com alucinações auditivas. Já dentro da neurologia, nós podemos usar a estimulação magnética para os quadros de dor crônica, que se define aquela dor acima de 3 meses, que foi tentado o tratamento, mas sem sucesso, sem melhora de 100% dessa dor. Nós usamos tanto para dor das nevralgias, também usamos aqueles pacientes que têm diagnóstico de fibromialgia, que possuem dor crônica, e também pode ser usado nos quadros enxaquecosos, que esses pacientes continuam tendo crises recorrentes de enxaqueca, mesmo em uso de medicação profilática. Ainda dentro da neurologia, a gente tem a utilização da EMT para sequelas motoras pós-AVC. E também nos quadros de afasia, ou seja, aquele paciente que teve um AVC e que perdeu a fala. E através da bobina do aparelho, nós colocamos na área da fala e fazemos uma estimulação nessa região juntamente com o treino
de fala desse paciente. Nós também usamos nas doenças de Parkinson, pensando na melhora desses pacientes, na questão da amplitude do movimento, para que esses pacientes tenham uma melhora da rigidez que eles apresentam, e a estimulação magnética nessas doenças neurodegenerativas, elas ajudam bastante a melhorar a nossa neuroplasticidade. Ou seja, através do tratamento a gente consegue que o cérebro aumente a sua capacidade de se adaptar a uma nova realidade, que agora é a realidade juntamente com essa doença que o paciente está apresentando. Nós ainda usamos a estimulação nos quadros demenciais, na doença de Alzheimer, onde nós fazemos estímulos de áreas responsáveis pela nossa função executiva. O paciente que começa a ter um quadro demencial, ele vai perdendo a capacidade de executar funções da sua rotina. É importante, claro, sempre usar a estimulação numa fase mais inicial da doença, né? E a gente observa aí que esses pacientes têm uma melhora não só do score cognitivo, porque é aplicado testes cognitivos para que a gente possa ter uma ideia de como esse paciente está evoluindo, e a gente percebe aí uma melhora no score das notas desses pacientes, e também uma estabilização, né, da evolução dessas doenças. O que é a soroterapia? A soroterapia nada mais é do que uma infusão de vitaminas ou de algum suplemento, de alguma coisa que esteja faltando no organismo, tá? Ela é uma via de administração, simples assim. A soroterapia vou repetir, a soroterapia é simplesmente uma via de administração, ou como qualquer outra. Existe a via oral, a intramuscular, via retal, subcutânea, dentre outros, sublingual, dentre outras. Mas a soroterapia, ela tem a condição, a capacidade de você colocar um volume maior do que você deseja, seja vitamina, seja um medicamento, e que essa vitamina, esse suplemento, esse medicamento, ele chegue mais rapidamente onde a gente quer que chegue. Ou seja, ele vai cair diretamente na corrente sanguínea, na via sanguínea, e vai onde a gente quer que vá. Isso tudo é muito importante, é muito bom. Por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar um paciente idoso, uma certa idade, já toma aí em média no Brasil mais de 10, 12 comprimidos por dia, cápsulas por dia, onde ele já não se alimenta direito, onde o estômago já está queimando, ele tem gastrite, ele tem uma série de condições ruins em relação ao trato gastrointestinal, e nós vamos precisar dar para ele algumas vitaminas, ofertar para o organismo dele algumas vitaminas, pois ele já não tem uma condição nutricional boa, está perdendo massa magra, enfim. Isso é uma analogia, é uma sugestão só para a gente pensar. Esse paciente, ele vai receber por via intravenosa tudo aquilo que ele necessita, sem passar pelo trato gastrointestinal, caindo diretamente na corrente sanguínea e chegando lá onde nós queremos, desejamos que chegue. Ou seja, é um complemento, quando se trata de vitaminas, a infusão de vitaminas, é um complemento daquilo que não é absorvido, principalmente em relação à condição alimentar hoje, certo? Visto que os alimentos, nutricionalmente, hoje eles não estão tão enriquecidos ou enriquecedores para a nossa saúde como nós pensamos. Por que não usar esse acesso? Sendo que a pessoa às vezes está com uma condição na boca, uma condição odontológica, você pode usar terapia nutricional injetável. Então a soroterapia, vamos desmistificar a soroterapia. A soroterapia é uma via de infusão onde
a absorção é mais rápida, a absorção é melhor, a absorção ela vai ter uma resposta muito melhor clinicamente para o paciente, devido ser a via escolhida intravenosa. Pensando nas doenças neurológicas crônicas, se a gente tiver uma visão muito estreita em relação à doença desse paciente, a gente vai pegar as medicações que existem aí no mercado, né, e usar para aquela doença que o paciente está apresentando. Porém, a grande maioria dessas medicações, elas têm uma função de diminuir o sintoma do paciente. Porém, lá dentro do cérebro, né, no organismo desse paciente, em se tratando de uma doença que evolui, uma doença que não tem uma cura, a gente está falando de uma doença progressiva, existe ainda, esse cérebro ainda está em sofrimento, quer dizer, essa doença ela está ali evoluindo. Não pensar de uma forma um pouco mais abrangente, pensando que eu preciso minimizar esse dano para que eu possa controlar a velocidade de progressão da doença, é de extrema importância. Eu trago a medicina integrativa para dentro da neurologia, né, tratando doenças neurológicas, porque é muito importante que a gente visualize, né, o paciente como um único organismo. E que a gente entenda que toda doença neurológica, não só neurológica, ela está relacionada a um processo inflamatório. Dentro do nosso cérebro ocorrem situações onde esses indivíduos eles desenvolvem uma neuroinflamação. E se a gente for voltar um pouco, a gente vai entender que esse processo inflamatório ele começa no nosso organismo, né? Então, olhar para a microbiota intestinal desse paciente, entender que o intestino é um papel fundamental no organismo, é onde muitas vezes tudo se inicia, né? É uma comunicação muito importante do nosso meio externo com o nosso meio interno, e a partir daí o corpo começa a desenvolver cascatas inflamatórias e, dependendo da suscetibilidade desse paciente, ele vai acabar desencadeando alguma doença neurológica por conta de uma neuroinflamação. Então, a medicina integrativa nada mais é do que a gente construir junto com o paciente um caminho, né, para que haja uma melhora dos sintomas, uma diminuição da progressão dessa doença, uma melhora da qualidade de vida desse paciente, sempre trazendo também o paciente para essa responsabilidade. É de fundamental importância que haja essa comunicação e que o paciente entenda por que ele deve realmente fazer uma atividade física, por que ele deve fazer uma dieta adequada, orientada, né? Por que ele deve aí manejar melhor o estresse e como ele vai fazer isso. Então, toda essa orientação, juntamente com o aporte químico, que são as medicações, alguns suplementos que podem entrar nesse esquema terapêutico, a parte hormonal também é importante. Então a gente, na verdade, a gente vai construindo como se fosse uma casa, desde o alicerce, as paredes, e aí no final a gente vai dando, né, esses toques finais aí, de repente da parte hormonal, que é importante, para que esse paciente tenha uma mudança em relação à rotina, em relação à visão dele frente à doença neurológica que ele está enfrentando. Venham conhecer o nosso serviço, o nosso espaço.
venham conhecer os tratamentos que nós fazemos aqui. São diversos tratamentos, tanto terapia de reposição hormonal masculina e feminina, através dos implantes hormonais e também de outras técnicas, a soroterapia ou, como está sendo chamada hoje, terapia nutricional injetável. São muitos os protocolos que nós adotamos para atender aos pacientes de um modo mais integrativo. Fica o convite, eu sou o Dr. Dirceu Antunes e nós nos vemos aqui no Higienom.